Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Hoje, conforme prometido na aula anterior, eu vim trazer para vocês essa peça que é kit, com as duas da aula anterior que a gente fez, o porta-óculos e o porta-níquel. E hoje a gente vai trazer então essa clutch, que é uma peça muito fácil de fazer, tá? Ela aparenta, ter um certo grau aí de dificuldade, porque tem esse zíper deslocado e tudo mais, mas foi um kit que eu montei para o Dia das Mães e foi muito bem aceito, pelas minhas clientes. Então eu resolvi estar trazendo agora aqui para vocês, porque agora a gente tem aí o Dia dos Professores, Então eu acredito que seja aí uma peça bem legal. A gente fala em clutch porque ela tem essa alcinha, Essa alça de mão. Se a gente tirar essa alça e de repente, não quero estar colocando alça, ela vira uma nécessaire bem bonita também, tá bom? Mas como eu mostrei, no vídeo anterior, a gente tem aí esse kit, formado pela clutch, pelo porta-óculos e pelo porta-níquel. Então, essas duas peças, elas se encaixam dentro dessa, e fica um kit aí bem bonito para vocês presentearem agora no Dia dos Professores. Lembrando que a gente tem estampas lindas para vocês escolherem. Ela tá disponível para vocês, assim que vocês entrarem em contato com a gente envia para vocês o link dessas estampas para vocês escolherem. A gente está sempre atualizando, sempre trazendo estampas e peças novas para vocês. O nosso canal de vendas tem o nosso WhatsApp sempre aqui na descrição do vídeo, tem o nosso Instagram. Para quem é de Rio Claro, tem a Arte Ponto Armarinhos, que é uma loja física, onde vocês encontram todos os materiais que a gente utiliza. E eles também têm a parte de venda online, então também é só entrar em contato lá que vocês vão conseguir adquirir zíper, alça, os nossos recortes e todo o material que eu utilizo aqui nas aulas, tá certo? Bom, para quem já conhece, o meu canal, ele é totalmente voltado para a costura criativa, com peças sublimadas, no tecido de sublimação, que é um tecido personalizado, que a gente mesmo produz aqui no ateliê. Então, por isso que a gente fala nessa variedade bem grande de estampas, inclusive da possibilidade de estar personalizando com o nome que a cliente quer, tá certo? Então é isso. Para a aula de hoje a gente vai fazer então essa peça, e essa clutch a gente vende separadamente, tá bom? Vocês vão estar recebendo só o recorte dela, então a gente vende separadamente do porta-óculos que foi da aula anterior. Ou, se vocês preferirem comprar no kit, dá também, a gente monta o kit aí para vocês na mesma estampa, tá certo? Conforme costume, eu vou passar para vocês a medida da peça final e já vou mostrar os materiais então que a gente vai estar utilizando, tá bom? Bom, a altura, Quanto que mede daqui a aqui? A altura da peça, aproximadamente 13 centímetros. Então, ela tem 13 de altura, tá? Ela é um modelo trapézio. Tudo que tiver uma diagonal, tá? Seja mais estreita embaixo ou mais larga embaixo e mais estreita em cima, as nécessaires do nosso catálogo, ela é mais larga em cima e mais estreita embaixo. A gente chama também de trapézio. Então, tudo que não for reto, Por exemplo, o porta-níquel, ele é reto, A nécessaire, a clutch aqui, ó, ela tem um enviesado, se vocês observarem. E ela é mais larga embaixo,
e mais estreita em cima, por isso que a gente chama de trapézio, tá certo? Ela não é reta nas laterais. Então ela tem 13 de altura. A parte de baixo mede 21, então 13, 21. A parte de cima 18, 21, 13. E de profundidade da parte de baixo, eu tenho 7 centímetros embaixo e quase 4 em cima. Então, 7 e 4. Ela parece ser uma peça pequena, mas ela é uma peça que cabe bastante coisa, né? E dá para uma saidinha rápida e ela fica uma peça bem legal, tá certo? Bom, vamos falar então dos materiais. O nosso recorte, ele é dessa forma aqui, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Se vocês observarem, eu vou mostrar aqui para vocês, eu nem recortei para vocês entenderem certinho como que ele funciona. As caixinhas de leite são desiguais, tá vendo? Ela não bate, né? Ela não é igual. Eu tenho uma menorzinha aqui, que é a profundidade de cima, e eu tenho essa grande aqui, que é a profundidade inferior, tá bom? E observem aqui, ó, esse corte na diagonal é que vai dar o aspecto do trapézio. Bom, vamos começar entendendo o meu projeto. Se eu tenho caixa de leite aqui, né, nessa parte aqui, isso significa que essa parte aqui é o fundo da minha necessaire, tá? É o fundo da minha clutch, que é a parte mais larga, tá? Essa parte aqui é o corpo e essa parte aqui é o corpo. E se vocês observarem, aqui é menor do que essa, certo? Por quê? Porque essa parte que tá a mais aqui, ela vai vir pra frente, ela vem pra frente para formar aquele zíper. Aqui, ó. Tá? Olha lá o desenho. Caixa de leite em cima, caixa de leite embaixo, o zíper e aqui eu tenho já o corpo formado. Olha lá o desenho dela, tá? Parte da frente e parte de trás. Certo? Olha lá. Clareou melhor, né? Visualizaram melhor o projeto? Então, é exatamente isso. O que eu vou precisar então? Vou precisar do recorte, ele já está estruturado no nylon 600. Vou precisar de zíper um pouquinho maior que a largura aqui do projeto. Zíper número 5. Vou precisar de um cursor. Se for usar alça, eu uso 25 centímetros de alça, pode ser alça pronta, pode ser alça feita por sintético, pode ser alça feita pelo Montana, a alça que vocês preferirem, tá bom? Nós vamos usar 25 centímetros, no máximo largura de 3, tá? Não passem de largura de 3 centímetros por conta da caixa de leite. Essa alça ela tem que encaixar aqui, ó. Então, ela não pode ser maior que 3 centímetros, tá certo? E vou utilizar como forro o bagum. Bagum, ele é um nylon, ele é impermeável, de fácil limpeza, por isso que eu gosto sempre de estar utilizando nessas peças assim mais utilitárias, que as pessoas usam mais no dia a dia, tá certo? Bom, o que eu vou começar fazendo? Eu vou recortar somente
aqui, aqui, aqui e aqui, que é onde eu vou realmente estar colocando o meu zíper, tá? Não precisa recortar tudo, recorta só aonde vocês vão colocar o zíper. Nem perde tempo de cortar tudo. Depois a gente já corta junto com o forro. Então, só cortei aqui, ó, para encaixar o zíper. Às vezes a gente perde tempo, né, de ficar cortando tudo, aí tem que cortar o forro. Então, depois a gente corta já tudo de uma vez, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou pegar o meu zíper, vou destacar, eu uso o zíper a metro. Vou colocar, como sempre, ó, direito com direito, coloco bem na beirada, ó, bem na beiradinha, dentinho para baixo, porque esse dentinho depois ele vai ficar para cima. Então, tem que ter sempre em mente que na costura a gente trabalha sempre o contrário, né? Se eu quero que meu zíper fique para cima, eu tenho que pôr ele para baixo. Se eu quero que ele vá para trás, eu coloco ele na frente. Então, guardem esse pensamento que facilita muito. Utilizamos uma agulha 16 ou 18, tanto na máquina industrial como na máquina doméstica. Usem uma agulha calibrosa, não costurem com agulha número 14, porque a máquina de vocês não vai costurar. E aí vocês vão falar, minha máquina não costura, mas não é a máquina, tá? É a agulha. Deixa a agulha 14 para costurar tricoline, tá bom? Muitos técnicos, né, de máquina, eles falam assim, não troca agulha, não troca agulha. Mas, gente, se não fosse para trocar agulha, não existiria agulha de outras numerações para vender, né? Então, tem que trocar. Agulha fina, 9, 10, 11, 12, é para tecido fino. Agulha grossa é para tecido grosso, tá? Então, utilizem uma agulha mais calibrosa, que vocês não vão ter problema nenhum em nenhuma máquina, tá bom? Vou pegar agora o forro. O forro eu estou utilizando o bagum, o lado liso é o lado direito. O que eu vou fazer? Vou colocar direito com direito. Sempre corto um pouquinho a mais, corto maior do que a peça. Não corto exatamente igual, tá? Deixo para refilar depois, é muito mais fácil. Se você corta exatamente no tamanho, você tem que acertar muito direitinho para não dar erro. Então, corta maior que facilita. O que eu vou fazer? Vou passar uma costura, coloquei direito com direito, tá? Vou passar uma costura no zíper em cima dos dois lados. Um pezinho de máquina. Tô usando o calcador de Teflon, que ajuda a deslizar quando a gente trabalha com nylon, com plástico. Ó, costura dos dois lados. Agora é que eu já passo uma costura definitiva. Não utilizem um ponto muito estreito da máquina. Corto o excesso. Olha lá. Costurei aqui. Costurei aqui. O que eu vou fazer agora? Vou trazer tudo para o lado direito. Desvira. A linha que eu estou utilizando é linha de poliéster. Aquelas que vende naqueles cones mais gordinhos. É uma linha reforçada, tá? Não é tão reforçada quanto a de poliamida. A de poliamida eu uso quando eu vou fazer bolsa, peças mais que vão segurar mais peso.
Para essas peças menores, a linha de poliéster, ela é o suficiente. Ela tem cores bem bonitas, resiste super bem, nunca tive problema. Pode usar em cima e embaixo, tanto na industrial como na doméstica, tá? Aqui, ó, sem contar que ela tem um brilho bem bonito, né? Então fica bem bonita aqui na sublimação. Ó, passei uma costura de rebatido aqui, tá certo, ó? E aqui a gente rebateu, então, já prendendo esse principal e o forro. É bem importante essa costura, tá? Porque depois o cursor, ele não fica preso. Já pegaram aquela peça que o cursor fica enroscando no forro, tá? É falta de uma costura de rebatido. Então, puxa bem, deixa esse forro bem no lugar dele. Ó lá, certifica que ele tá bem colocadinho para o cursor correr livremente. E vamos lá, dos dois lados. Gente, essa peça, quando a gente olha, né, dá a impressão que ela é cheia de coisas. Mas a sublimação, quando ela traz para vocês todo esse recorte, já todo essa peça já pré-pronta, né? Isso facilita demais a vida de vocês. Além de não ter o desperdício do material, né? Você comprou esse projeto, você vai utilizar o projeto inteiro para fazer aquela peça e acabou, né? Não sobra material. Então isso é muito bacana na sublimação, tá certo? Bom, o que eu fiz agora? O que eu vou fazer agora? Por que eu falei para vocês que não precisava estar recortando? Porque agora, ó, eu vou vir aqui e eu vou passar uma costura. Tá vendo que meu forro tá maior, ó? Tá? Eu vou passar uma costura desde a pontinha aqui. Vou contornar bem na beiradinha, em cima da linha mesmo, tá? Ó, bem lá em cima da linha, dos dois lados. Prendendo o principal no forro. Então, é só isso que eu vou fazer, ó. Bem na beiradinha. Se eu não faço essa costura, fica ruim depois para manipular. Porque daí fica solto, né? E aqui a gente não tem a técnica da costura luva. A gente tem o quê? Acabamento com viés. Então, aqui eu vou unir o meu forro no principal. E guarda aí uma dica que eu vou dar para vocês. Toda vez que eu tenho uma peça que eu consigo um acabamento com costura luva, que é aquela que eu costuro direito com direito, desviro, forro para um lado, principal para o outro, rebato, né? Desviro a peça pela abertura, eu não preciso do acabamento do viés. Então, costura luva, eu dispenso viés, como é o caso das necessaire trapézio, que já tem aqui no canal, do porta-óculos que a gente fez na aula passada. Quando eu prendo o forro na peça, não tem como fazer a costura luva, né? Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ter o acabamento com viés, como é o caso da necessaire box que a gente tem aqui no canal, tá certo? Agora eu venho, ó, e recorto. Já tiro a caixinha de leite, então já tá saindo, ó, o principal e o forro junto, ó. Só cuidado para não cortar a costura, né, que vocês acabaram de fazer. Corta bem rentinho. Tira todo o excesso do bagum também, só não tira do zíper, porque o zíper ainda a gente vai passar o cursor. Faço já dos dois lados.
Gente, aqui, pega essa dica também que é bem legal. O acabamento, eu só vou ter retas, né? Eu não tenho curva. Se eu não tenho curva, eu não preciso do viés enviesado, né? A gente usa o termo viés, mas na verdade viés é quando a gente tem o tecido, né, o material cortado de forma enviesada, e aí ele é importante porque eu consigo estar fazendo curva, né? O material que ele não é cortado enviesado, eu não consigo fazer acabamento curvo, eu só vou conseguir fazer acabamento reto. Aqui nesse caso, eu não tenho curva, tá? Eu não tenho, não vou precisar fazer nada em formato de curva. Então, eu não preciso estar utilizando o viés mesmo, né? Ou de boneon ou de algodão. Como eu tenho esse forro de bagum, eu posso estar utilizando restinhos de bagum, eu corto com mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros, tiras, tá? Que sobram. E a gente faz o acabamento com o próprio bagum, tá? Ele não desfia e sem contar que vocês ficam com o viés exatamente, o acabamento exatamente da mesma cor, tá certo? Então, fica uma dica aí. Eu gosto de estar utilizando bastante o acabamento quando tem viés. Se não tem curva, muitas vezes eu utilizo sobra do mesmo material para estar fazendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Fiquei aqui com a peça, olha lá. Posicionar aqui do jeito que eu mostrei lá no começo, ó. A primeira caixinha de leite, que é a parte de cima, o fundo, né? Toda essa parte é a parte das costas e essa parte vem para frente, e aqui é a parte da frente, tá bom? Que vai se encontrar aqui, ó. Olha lá. Olha, já tomou forma, ó. Tá vendo? É isso aqui que vai acontecer. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar o meu cursor, tá bom? E eu já coloco o meu cursor do avesso. Quem preferir pôr do direito, não tem problema, pode pôr do direito. Eu gosto de colocar já do avesso, para não ter que ficar virando depois, às vezes o zíper abre e tudo mais, tá bom? Mas fiquem à vontade. Encaixei aqui, passo uma vez para fechar e passo a segunda vez, ele já vai ficar. Olha lá. Certifiquem-se que aqui esteja reto, tá bom? Passei o zíper. Bom, vamos lá agora. Se vocês observarem, eu tenho, né, como eu falei para vocês, essa caixinha de leite aqui é a do fundo, a maior é a do fundo, e a menor, a menorzinha, é essa daqui, ó, é a de cima, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Ela fica assim, a necessaire, ó, deslocadinha assim, certo? Por que dá essa diferença aqui, ó? Olha o tanto que sobra aqui e olha o tanto que sobra aqui. Por que dá essa diferença? Por conta do calcador, tá? Por conta do tanto que costura de zíper. Eu poderia estar diminuindo e já deixar para vocês no projeto um corte diferente aqui para não acontecer isso. Só que eu não posso me basear no calcador que eu uso e no pad, né, na margem que eu também utilizo. Eu tenho que pensar que tem pessoas que vão costurar com máquina
doméstica. E a máquina doméstica, o calcador dela é 0,75. Ou seja, a pessoa, aqui tá sobrando para mim esse tanto, mas a pessoa que costurou com 0,75, ela já comeu, mas ela comeu 0,25 a mais que eu aqui e 0,25 a mais que eu aqui. Então, se eu tirar tudo isso, vai fazer falta para ela, que está costurando com um pé de máquina mais largo, tá? Então, eu preferi deixar dessa forma e ensinar vocês como alinhar, do que mexer no projeto pensando em mim que utilizo a máquina, o pé de calcador com meio, e aí tem gente que vai utilizar 0,75. Tem pessoas que costuram com margem de costura até com 1 centímetro. Pessoas que estão começando muito agora, iniciantes, utilizam até 1 centímetro de margem. Ou seja, ela vai comer 2 centímetros, tá? Então, para ela vai dar até certo aqui. Tá joia? Então, eu prefiro que sobre e eu refile, não vai interferir em nada, do que falte na hora de vocês costurarem. O único cuidado que eu tenho que ter é que eu não posso alinhar aqui e deixar sobrando tudo aqui, porque vai entrar lá no meu zíper. Não pode fazer isso. O que vocês vão fazer? Nós vamos encontrar o meio da peça. Então, eu vou encontrar o meio do fundo, é a melhor forma de alinhar a peça. E eu vou encontrar o meio aqui, ó. Como que eu encontro o meio? Ó, junta ponta com ponta e dá um piquezinho aqui. Encontra ponta com ponta e dá um piquezinho aqui. Agora sim, eu vou trazer pique com pique. Eu distribuí melhor a minha sobra. Sobrou um pouquinho para cá, sobrou um pouquinho para cá, tá? Posso vir aqui e passar uma costura. Pezinho de máquina mesmo. Já fechando esse zíper também. Apesar, gente, da gente ter esse projeto pronto, né? Eu preciso também ensinar vocês a pensarem, né? O porquê das coisas. Não tem como eu simplesmente falar assim, ó, gente, costura aqui, costura, costura, costura e acabou. Não é isso, né? Eu tenho que procurar explicar para vocês o porquê que tá sobrando, o porquê que tá sobrando aqui, como resolver. Porque senão, de repente, vocês pegam um projeto, não bateu, na caixinha de leite não fechou, não sei o que, não funcionou, não sei fazer, ou o projeto está errado, e não é nada disso, tá? A gente tem uma variedade de calcador de máquina muito grande, né? De pé calcador muito grande, de máquinas, é uma variedade muito grande de marcas e modelos. Então, é impossível que encaixe. Então, a minha função aqui é também fazer vocês entenderem o projeto e conseguir fazer essas alterações, tá bom? Venho aqui do outro lado, ó. Se não quiser medir, nem precisa. Mas eu gosto, tá? Eu gosto de achar o meio aqui também. Porque eu acho que não é legal, né? Existem projetos por aí que a gente vê que a pessoa fala assim, olha, você tem que costurar com meio centímetro. Se você não costurar com meio centímetro, não vai dar certo, né? E não é assim, porque nem sempre o calcador é com meio centímetro. E não é isso que vai interferir
no resultado final da peça, tá? Isso aí não vai mudar nada. Talvez vai ficar uma caixinha de leite um pouquinho maior ou uma caixinha de leite um pouquinho menor. Mas tá dentro do padrão do padrão de vocês, tá certo? Bom, costurei, ó, dos dois lados. Passei uma costura aqui dos dois lados. O que que eu vou fazer agora com essa sobra que tá aqui? Agora sim eu vou cortar. Vem aqui, ó, e pode cortar a sobra. Ó lá, eu só ampliei um pouquinho a minha caixinha de leite, mas não vai mudar nada. Tá, ó. Não muda absolutamente nada. Minha peça sempre vai ficar com aquela medida que eu passei para vocês. A de vocês pode ser que, se utilizar uma margem de costura um pouco maior, vai dar uma diferençazinha, mas a peça em si é a mesma. Ó. Tá? E fiquei aí tudo igual. Bom, gente, a peça tá praticamente já no acabamento. O que que eu vou fazer aqui e aqui? Vou pegar aquelas tirinhas de bagum que eu falei, ó. Tá? Cortei. Corto meio no olho, tem hora que ela sai até meio torta aqui. Eu dobro ao meio, ó. Deixando o direito para fora, dou uma vincadinha. Tem coisa que eu faço meio no olho, gente, mas é porque é prática, tá? Quem quiser aí medir direitinho, cortar, né? Não tem problema nenhum. Vai fazendo aí do jeitinho de vocês. Tudo é questão de treino, de prática. Olha lá. Ficou aqui, ó. Tá? E o bagum, ele não desfia, tá bom? Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Dobro ao meio, encaixo aqui. Corto o excesso. Tá? Já fiquei então com o acabamento aqui. Esses acabamentos laterais eu preciso fazer antes de fechar as caixinhas de leite, tá certo? Bom, caixinha de leite é para dar profundidade, então o que que a gente vai fazer agora? O zíper ele tá bem preso, tá bem pregadinho, já ele não vai mais escapar. Eu posso abrir, venho aqui, ó, coloco minha mão por dentro. Eu gosto de pôr assim, ó, a mão aqui. E aí eu já abro a caixinha de leite aqui, ó. Deixa eu dar uma outra dica, ó. Para vocês terem uma ideia, a gente nunca sabe, que lado que tomba a costura, né? Pensa assim, ó. Eu não posso fazer força contrária ao meu zíper. Então, aonde eu tenho o meu zíper? Meu zíper não tá aqui, desse lado? Se eu fizer isso aqui, ó, vou tombar pro lado de cá. Eu tô forçando o meu zíper, tá? Eu tô trabalhando contra o meu zíper. Então, eu vou deixar sempre, não vou brigar com o zíper. Eu tombo pra cá, ó. Continua a direção do zíper. Deixa ele pra lá. Tá certo? Ó, deixa tombar pra lá. Favorece o sentido do zíper. Tá certo? Vem aqui, ó. E novamente, olha lá, deu uma diferença aqui, não deu? Deu. Por quê? Por conta da medida do calcador. Venho aqui, costuro e depois esse excesso eu corto. Não muda nada, tá? Não interfere em nada a peça. Vamos fazer do outro lado, ó. Abre aqui,
Não trabalha o zíper, deixa ele deitado, ó. Deixa ele deitadinho, não trabalha pra lá. Vem aqui, ó. Ó lá. Tá vendo essa sobra? Deixa a sobra lá. Passa a costura e depois corta. Corta o excesso. Passar mais uma costura, que a minha ficou muito na beirada. Eu tenho mania de costura na beirada, daí vai desvirar a peça, ela tá aberta, né? Tá, ó. Gosto de comparar, olha lá. Tá a mesma medida, as duas, ó. Certinho. Tá bom? Parte de baixo, então, tá feita. Nós só vamos pôr o acabamento de viés aqui também. Parte de cima, caixinha de leite ainda aberta. O que que vai aqui? A minha alça. Então, antes de eu fechar a caixinha de leite, eu venho com a minha alça de 25 centímetros, coloco ela por aqui, ó. Por isso que eu falei que não pode ser maior que 3, tá? Porque não passa. Ó, de 3 ela já tá bem justinha. Ó lá. Tá? Tomba o zíper no sentido que ele quer tombar e passo uma costura. Dá retrocesso, viu, gente? No começo e no final. Então, ó. Costurei a alça aqui. Deixa um pedacinho pra fora pra não desfiar. Depois a gente refila isso, não tem problema, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa alça lá pro outro lado. Ela tem que sair do lado de cá, ó, da caixinha de leite, tá? Então, vê se ela não tá torcida lá por dentro. Estica toda essa alça. Sai lá na outra caixinha de leite, ó. E também passa a costura. Ajeita tudo aí. Cuidado para não ficar torto. Caixinha de leite torta, a profundidade da peça fica torta, tá? Então, cuidado com isso. Ó lá. E agora, pode tirar o excesso, ó. Tanto de alça. Se tiver sobrando alguma coisa da caixinha de leite, também já corta. E aqui é importante passar o fogo, porque tem alça. Do outro lado, mesma coisa, pode cortar o excesso, porque agora a gente vai encaixar o acabamento de viés, então não pode ter esse pedação de alça lá pra fora. Ó lá, tá? O que que falta pra terminar? Só pôr as tirinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, de novo, né, tô com a minha tirinha de bagum, ó. Dobro ao meio, faço um vinco, venho aqui, encaixo, ó, só encaixo, ó, tá, ó, nada mais. Entro na máquina, passo uma costura. Não esquece do retrocesso, porque tem que fazer o acabamento. Olha lá. Como é linha de nylon, gente, linha de poliéster, um isqueiro aí vai bem, viu? Ele faz um acabamento bem bonitinho nas pontinhas também dessa linha. Pra não ficar aquela linha espetadinha pra cima. Venho aqui, ó. Tira todo o excesso da linha, ó.
tá? Fica bem bonitinho, bem acabadinho. Ó lá. Tá? Então, ó, dobra o meio. O vinco eu encaixo exatamente aqui, ó. Encaixa só. Onde eu fiz a dobra é aqui que tá, ó. Vem aqui. Corta o excesso e só falta um ladinho aqui, ó, só aqui em cima. São 4, né? Então só falta esse lado aqui. Ó. Fica bem bonito esse acabamento, viu, gente? Faz com capricho, faz com cuidado, que ele vai ficar um acabamento bem bonito aí na peça de vocês. Olha lá. Tá, ó. As 4 caixinhas de leite bem acabadinhas, tá bom? Só falta a gente desvirar a peça toda pro direito. Uma peça, né, relativamente rápida de se fazer, sem muito segredo. O segredo tá realmente, né, num primeiro momento, quando a gente pega esse recorte, assusta um pouco, porque ele é muito assimétrico, né, e a gente tá acostumado que as peças têm sempre aquela assimetria, né, tudo que acontece em cima acontece embaixo, e aqui não, né, a gente tem as medidas de caixinha de leite diferente. Tem a diagonal para formar o trapézio. Mas no fundo, ela é uma box, né? Se a gente pensar bem, ela tá com a estrutura da box, só que em trapézio, né? Olha lá. Empurra bem as costuras, tá, gente? Ó, coloca essas costuras bem para fora mesmo, ó. E aí, o que eu gosto de fazer? Aonde eu sei que ela vai dobrar, ó, eu gosto de forçar ainda mais, ó. Vem aqui, faz essa massagem nas quinas. Aqui, ó, pode vincar. Modela a peça de vocês, porque ela não vai se modelar sozinha. Lembra que eu falei na outra aula? Ó, eu sei que aqui tem uma quina, ó. Então, vinca a peça, né? É importante essa apresentação da peça de vocês. A sublimação, ela tem um aspecto bem bonito, ela é bem armada, bem estruturada, então fica bonito se vocês deixarem a peça bem modeladinha, tá bom? Dá uma olhada se não tem linha sobrando. Olha lá. Tá? Ficou assim, ó. Olha que graça, né? Então, a gente tem aqui a clutch combinando com o porta-óculos e com o porta-níquel, tá? Ó. Eu mostrei na outra aula, vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Por que eu montei o kit? Porque cabe dentro. Cabe certinho, ó. Dá pra colocar, dá pra pôr o porta-níquel e ainda sobra. Olha quanto espaço ainda sobra. Ela é bem ampla, ó. Tá lá minhas 2 peças e ela ainda sobra bastante espaço e fica uma pecinha aí bem legal para uma saída rápida, né? Para uma bolsinha de mão mesmo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que a gente está sempre respondendo, sempre de olho aí para tirar todas as dúvidas de vocês. Podem me chamar
pelo WhatsApp que a gente deixa aqui embaixo. É um canal de venda que a gente atende vocês e passa as estampas que estão disponíveis para vocês escolherem, tá bom? Pessoal, é isso. Como eu falei, acompanhe o nosso canal porque a gente vai trazer agora uma variedade bem legal de peças para o Dia dos Professores para vocês, tá bom? Então, até a próxima!